Bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a mais uma aula do nosso canal. Hoje nós vamos tratar sobre a lição de número 7. Nós estamos falando sobre a lição EBD do terceiro trimestre do ano de 2025, sobre o tema A Igreja em Jerusalém. E você que tem nos acompanhado, eu sou o professor Rafael Lincoln e estarei aqui ministrando essa pré-aula para que você possa ter uma preparação para que no domingo ou no dia que você lecionar essa lição na sua classe, você possa enriquecer os seus alunos com muito conhecimento. E assim, que Deus possa abençoar ainda mais o nosso conhecimento, nos dando graça e força para nós estarmos aqui com frequência, né? Eu já quero convidar você a curtir o nosso vídeo, deixar aqui um comentário se você está gostando, se você tem alguma dúvida, compartilhe esse vídeo também nos grupos, com os amigos, com os irmãos em Cristo, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra. Agradeço a atenção de vocês e sem mais delongas, vamos para a lição de número 7, uma igreja que não teme a perseguição. Texto áureo diz, porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso está descrito em Atos capítulo 5, versículo 29. Verdade prática, em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. A igreja será perseguida, Deus a protegerá. Duas verdades inegáveis. Nós vamos basear o nosso comentário nessa pré-aula em cima dessas duas verdades inegáveis. A igreja será perseguida, mas Deus a protegerá. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 5, versos 25 a 32 e também Atos capítulo 12, versos 1 a 5. Em Atos 5, começando do versículo 25, diz assim, e chegando anunciou-lhes, dizendo, eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhes obedecem. Atos capítulo 12, verso 1 a 5 diz, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Texto rico em detalhes, rico em informações, e aqui nós temos dois textos que o comentarista da lição, o pastor Josué Gonçalves, ele colocou para que nós analisássemos, que se trata de duas perseguições. Uma em Atos 5 e outra em Atos 12. São duas ocasiões, né? Em Atos 5, nós vamos ver aí que em Atos 4 começa, digamos assim, a primeira perseguição, né? Logo depois ali de Atos 2, onde Pedro, cheio do poder do Espírito Santo, ele prega e 3.000 almas são arrependidas, são agregadas ao corpo de Cristo, à igreja, e a partir daí ele vai ao templo chamado Formosa, como nós aprendemos, cura junto com João o coxo, o paralítico ali, e depois desse evento eles são apresentados diante do Sinédrio, né, ali no templo, diante das autoridades, e são questionados, orientados a não pregar mais nesse nome. Ali começou, digamos assim, a primeira parte da perseguição, e a segunda parte vai se dar nesse momento, porque a partir da cura do leproso, a cura do coxo, né, o paralítico da porta formosa, a Bíblia vai descrever em Atos 4, do versículo 29 para frente, que as pessoas estavam colocando os enfermos à porta das estradas para que, se possível, a sombra de Pedro curasse elas. E aí, a palavra de Deus sendo ministrada, poder e maravilha sendo visto por meio dos Atos dos Apóstolos, né, que, como nós já dissemos na primeira lição, Atos também do Espírito Santo, como alguns comentaristas já bem pontuaram, o livro de Atos pode ser chamado também de Atos do Espírito Santo. Então, com esse movimento acontecendo, acontece aqui em Atos 5 a segunda parte da perseguição religiosa, que aqui agora eles são presos novamente, né, orientados, e em Atos 12 o panorama é uma perseguição política. Nós vamos ver que o rei Herodes ele estava para receber apoio do povo, já que ele estava sendo, o que ele fez, né, de matar Tiago e prender João, agradou aos judeus,
Isso era uma estratégia política de tipo assim, não, eu vou fazer o que esse povo então gosta para que eles possam me apoiar. Então era mais uma perseguição política. Comentário, meus irmãos, na introdução nós temos, desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição. Isso é fato. Por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Eu acho interessante que quando o comentarista coloca assim, por sua natureza, eu até destaquei isso aqui, quando nós falamos sobre a mensagem do Evangelho, uma igreja cristocêntrica, uma igreja bíblica, a natureza dessa igreja, por si só, ela já incomoda. Porque, como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 6, né? Cristo, ele não comunga com Belial, a luz não comunga com as trevas, o bem não comunga com o mal. Da mesma forma, a igreja ela não compactua com um sistema pecaminoso, com o mundo que jaz no maligno, como está escrito lá na carta de 1 João. Então, a igreja bíblica, cristocêntrica, centrada com o poder do Espírito, capacitada pelo poder do Espírito, ela, por si só, naturalmente, ela já vai incomodar. Então, nós vamos aprender sobre isso, que há perseguição desde os primórdios da igreja, desde o seu nascimento, desde o primeiro pregador, né, o próprio Jesus, nós vemos que ela já tinha a sua fé perseguida. Contudo, nós devemos destacar que hoje a igreja, ela nunca esteve sozinha. Deus sempre esteve presente, guardando, protegendo, zelando, como que fala? Armazenando a igreja de forma preciosa, de forma a ser protegida, de forma a ser ainda mais capacitada. Aqui agora, essa capacitação que eu estou mencionando não é capacitação para pregar o evangelho, né, operar milagres, maravilhas, mas para suportar. Porque existe sim a parte em que Deus ele nos capacita a suportarmos até mesmo o sofrimento, a perseguição, as duras reprovações que o mundo muitas das vezes irá nos acusar. Então, devemos destacar que a igreja não está sozinha e nem abandonada ao mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Eu quero ler com os irmãos dois textos, aqui já como complemento. João, Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 18. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo 18. Isso, versículo 18 e 19. O mundo odeia os discípulos. O contexto aqui, né, Jesus no capítulo 15, ele está falando que ele é a videira e sem ele nós não podemos fazer nada. Ele fala sobre a alegria dos discípulos. E no versículo 18, olha o que ele diz. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Se fosseis do mundo, ele vos amaria como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão, o mundo vos odeia. Então aqui, antes mesmo de Jesus ser crucificado, ele já sabia da natureza do reino espiritual, da natureza da mensagem, das boas novas, do evangelho e do nome dele, né? Por si só, isso já incomodaria as trevas, já incomodaria o mundo. Então ele fala que nós não somos propriedade do mundo, porque quem nos escolheu foi ele. E se ele nos escolheu, nós temos um dono e um protetor. Então, por mais certo que seja que a igreja passa e passará por perseguição, é convictamente certo de que ela também será protegida, de que Deus ele está olhando para a situação, que ele é o grande protetor, ele é o nosso dono. E também João, capítulo 17, aí dois capítulos à frente, já no versículo 9 a 18, eu gostaria de ler com os irmãos, que aqui é quando Jesus está fazendo a sua famosa oração sacerdotal, a oração que ele fala, né, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas olha só, eu quero ler o texto para os irmãos entenderem o contexto, e aí vai casar perfeitamente sobre essa questão de perseguição. A igreja será perseguida, ela é perseguida, e a igreja também tem um dono, ela tem um protetor. Do versículo 9 diz assim, Jesus orando ao Pai pelos discípulos diz assim, eu rogo por eles, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e neles eu sou glorificado. Agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendi em teu nome. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti. Digo dessa forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Não oro para que os tire do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na tua palavra.
santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. E em benefício deles eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Olha para vocês verem, meus irmãos. Jesus, ele já havia deixado explicitamente claro que a igreja, os seus discípulos seriam odiados pelo mundo, seriam perseguidos pela mensagem, pela pregação, pelo testemunho, pela conduta, pela forma de pensar e pela forma de se portar. E isso é muito importante. Então vamos para o tópico 1, a igreja perseguida. O primeiro ponto desse primeiro tópico diz assim, os perseguidores. Nós lemos aqui, que voltando já em Atos capítulo 5, que o contexto, os discípulos, eles, por causa do nome de Jesus, eles se apresentaram diante do Sinédrio, os saduceus, os anciãos e os capitães ali do templo, prenderam todos os discípulos na prisão. Só que de noite a Bíblia vai descrever que um anjo veio, libertou eles, como nós vamos aprender aqui, e não apenas libertou, ele também os comissionou, vou libertar vocês, mas vão, se apresentem ao templo e preguem a palavra desta vida. E aí, entramos no ponto aqui de Atos 5:25, que chegando um anunciou-lhes, dizendo, eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam o povo. Então aqui nesse primeiro cenário, o comentarista ele trouxe aqui que a igreja perseguida ela tem os perseguidores. E quem são esses perseguidores? As autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. E aí, Atos capítulo 5 vai mencionar 3 grupos de pessoas. Os sacerdotes, os anciãos ou os saduceus e o capitão do templo. Quem eram cada um desses povos? Mas antes de a gente ler isso aqui, eu queria dizer o seguinte, que no tempo em que Jesus esteve na Terra, durante o seu período de ministério de 3 anos, quem se afrontava, quem confrontava, quem perseguia ou quem procurava de alguma forma pegar Jesus eram os fariseus. Em que sentido? Os fariseus, apenas um rápido exercício aqui para os irmãos, os fariseus eles eram como se fossem aquelas pessoas que ficavam incumbidas de verificar, porque quando a gente fala sobre o evangelho, imagina-se que só existia aquele grupo, só Jesus, mas não. Era comum surgir pessoas dizendo que era o Messias, era comum surgir novos pregadores, novos profetas, as pessoas dizendo, não, que eu sou o Messias, eu sou isso, eu sou aquilo, no tanto que tem alguns nomes que nós vamos ver aqui que Gamaliel ele vai citar, que naquele tempo já tinham 2 nomes que se ergueram, se levantaram, também trazendo esses títulos para si, e como era comum, os fariseus, que eram os detentores da lei, digamos assim, eles tinham a incumbência de verificar e testar se o que esses pregadores estavam dizendo, se eles se encaixavam dentro das escrituras, dentro da Torá, que era o período, a Bíblia daquele período. Então o que eu quero dizer? No tempo ministerial de Jesus de 3 anos e meio, as pessoas, o grupo religioso que mais confrontou Jesus, não que os saduceus, os outros também não confrontaram, mas você vai ver que os fariseus eles estão a todo tempo tentando pegar Jesus. E essa perseguição que eles começaram foi uma perseguição mais de conteúdo, digamos assim, mais teológica, de conhecimento das escrituras. Agora, os saduceus aqui, os sacerdotes, esses homens, eles eram aqueles que deram o aval. Eles não queriam mais debater, não queriam mais entrar em questão de conteúdo, de teologia, de conhecimento. Eles queriam o seguinte, vamos acabar com isso. E aí, a própria Bíblia vai descrever que quem matou Jesus, aqui, Pedro, quando ele levanta, ele fala assim, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus ao qual vós matastes, porque quem decidiu de fato acabar foi esse grupo de pessoas, os sacerdotes e os saduceus, Anás, Caifás, junto com aqueles religiosos daquele tempo. Então, esses grupos foram os grupos que, inicialmente, os fariseus tentavam de alguma forma perseguir Jesus e seus discípulos, mas na área de conteúdo, na área mais teológica, mas quando isso era insustentável, os fariseus já não estavam mais dando conta, porque Jesus ele sempre dava um jeito de argumentar a ponto dos fariseus não terem mais o que dizer. Os saduceus e os sacerdotes decidiram, nós vamos então agora matar, acabar com esses profetas, com esse Jesus, com esse Nazareno, com esse carpinteiro, com esses seguidores do caminho. Isso é o que os saduceus eles decidiram fazer, decidiram matar. Então, desses 3 grupos, quem eram os mais influentes? Os saduceus. Os saduceus ele era aquele grupo de pessoas com poder e influência dentro do templo. Eles tinham algumas crenças, eles não acreditavam em anjos, não acreditavam em ressurreição. E eles eram um grupo muito influente, tanto na política quanto dentro da religião. Tinha também os anciãos, que eles eram os líderes judaicos, eles eram mais influentes, eles exerciam funções sacerdotais no templo, mas eles eram mais aquele grupo, digamos assim, de pessoas com conhecimento, Quando fazia-se a reunião, igual a gente vai ver aqui um pouquinho mais à frente, com que Gamaliel se levanta entre eles para tentar aplacar a ira daqueles homens, quem estava ali eram os sacerdotes, os grandes líderes saduceus e os anciãos em volta, que eles tinham também esse poder de influência. E entre esses nós tínhamos também o capitão do templo. Esse capitão do templo, ele é como se fosse uma polícia do templo. É ele que ficava fazendo as vistorias, a segurança, a guarda, e é ele que, como nós vamos ver aqui, ele pegava essas pessoas, colocava elas em cárcere, em prisão.
Então, esses eram os perseguidores desse texto de Atos capítulo 5. Esses grupos, cada um com a sua influência, cada um com o seu poder, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. Meus irmãos, a inveja, aqui, a palavra que descreve isso é a inveja. Por quê? Jesus pregando, eles não creram, eles não conseguiram crer, não conseguiram enxergar, né, o que Jesus havia dito, o que estava predito através das Escrituras. A primeira perseguição, né, depois de Atos 2, ali, que os discípulos são capacitados e começam a pregoar o evangelho, a fazer curas, milagres, maravilhas, eles são levados de novo, e ali, ó, na porta do templo, um coxo, um paralítico foi curado. Esses homens endurecidos, com o coração endurecido, com a mente cauterizada, não quiseram ver. Depois disso, né, um pouquinho mais à frente, finalzinho do capítulo 4, 29, o início do capítulo 5, nós vamos ver que a igreja estava contínua em oração, pregando, curando, fazendo milagres, maravilhas, almas eram agregadas à igreja, ao corpo de Cristo, e ainda assim, esses homens, mais uma vez, endurecidos de coração, cauterizados em suas mentes, não queriam crer. Isso por quê? Porque eles viam que esse grupo estava, de certa forma, influenciando mais do que eles. Então a inveja nesse ponto é a palavra central, é a palavra que define o motivo dessa perseguição inicial. Inveja, porque o grupo político dos fariseus, saduceus, anciãos, capitão, né, esses grandes líderes religiosos desse período, eles estavam perdendo espaço para esses galileus, né, pescadores de homens, homens sem conhecimento, indoutos, que não passaram pela escola, digamos assim, a escola teológica dos grandes líderes daquele tempo, né, Hilel, Shammai, e aí vieram de um profeta que se diz o Messias, o Jesus, o Galileu, o Nazireno. Da onde que esses homens vieram? Por que eles estão ganhando espaço? Então, esse é o cenário em que os perseguidores se apresentam para iniciar uma perseguição com os servos de Deus, os primeiros discípulos. Esferas da perseguição. A perseguição dos judeus, ela se deu em dois âmbitos, religiosa e política, como eu já disse. A política era mais no quesito de o rei ou a pessoa que estava politicamente encarregada de determinada região, ele queria de todas as formas ganhar popularidade, ele queria ser ali queridinho dos judeus, né, daquela região. Então, uma das formas que eles encontraram de ganhar crédito com a população foi perseguir e mandar matar os apóstolos. Por quê? Isso fazia com que essas pessoas ficassem felizes. Nós vamos ver aqui, ó, que quando o rei Herodes ele mandou prender e mandou matar Tiago e prender Pedro, olha só, e vendo que isso agradara aos judeus. Isso era algo, nossa, que legal, ó, Herodes está fazendo um trabalho excelente, ele está fazendo um trabalho bom. Talvez julgavam até que estaria fazendo o trabalho de Deus, né? Fazendo aquilo que Deus havia encarregado de fazer. Então, na esfera da perseguição, nós temos essas duas esferas, a esfera religiosa e a esfera política. Na esfera religiosa, nós vamos ver que à medida que os discípulos, os primeiros cristãos, ele testemunhava da sua fé com poder, cada vez mais ganhava notoriedade, então eles ganhavam mais e mais admiração popular, muitos já haviam aceitado a fé e multidões, como nós lemos no texto passado, na lição passada, multidões estavam crendo, sendo colocadas no corpo de Cristo, vindo para o ministério, para a igreja, porque a igreja continuava crescendo em número. Então isso fez com que a igreja começasse a crescer, né? O cristianismo começasse a crescer, a mensagem dos profetas, dos apóstolos começasse a crescer e a religião judaica, né, o farisaísmo começasse a regredir, começasse a diminuir. Isso foi um dos motivos de, na esfera religiosa, começar a perseguição. Já na esfera política, como nós vimos aqui, o rei Herodes, que ele representava o Império Romano nesse período, ele viu que se mandasse prender e mandasse matar os apóstolos, estava agradando as pessoas, ele pensou, eu vou fazer isso com mais frequência, vou começar a perseguir então essas pessoas, porque isso está trazendo popularidade para mim, está dando crédito a mim. Então, ó, primeiro, ele manda executar Tiago, prende o apóstolo Pedro. E sabendo que Pedro era o líder, né, que era um dos líderes de destaque que ele estava preso, isso fez com a intenção de aumentar a sua popularidade entre os judeus que se opunham à igreja. Então esse era o cenário, perseguição política pelo rei Herodes, perseguição religiosa pelos saduceus, os anciãos ou sacerdotes e o capitão ali do templo. E o terceiro ponto, a igreja enfrentará oposição. Isso aqui não é apenas a igreja do passado, a igreja do presente e a igreja do futuro também, tá? A igreja enfrentará oposição. Isso acontece por quê, meus irmãos? Porque o cristianismo bíblico, como eu disse aqui, nós já temos falado exatamente sobre isso, que o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que ele é um livro que ele mostra exatamente a trajetória da igreja, o crescimento, a
a forma da igreja se portar diante da sociedade, a forma da igreja se portar diante do império, a forma da igreja ministrar o evangelho, né, apregoar as boas novas, de testemunhar de Cristo, isso fez com que, de certa forma, nós já aprendemos, levantasse pessoas invejosas, dispostas a matar essas pessoas, né, matar esses primeiros cristãos, e também fazia com que, os políticos da época é um degrau para eu subir a mais, né, na minha popularidade com o império, com o imperador, para que eu continue no poder. Então, nós vamos ver que uma igreja bíblica, um cristianismo bíblico, por sua natureza, por ele acolher a todos, ele também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Então, o evangelho é o Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É muito bonito, vinde a mim. Só que em momento nenhum o cristianismo bíblico, a mensagem do evangelho, ela diz assim, olha, vinde a mim como estás e permaneça da mesma forma. O que acontece é que as pessoas, elas entendem que o evangelho ele é aberto a todos, mas eu posso permanecer da forma que eu quiser, da forma que eu imagino que deva ser, né? A Bíblia tem que se adequar a mim, não eu me adequar à Bíblia. Mas pelo contrário, nós vamos ver que o evangelho ele está aberto a todos. Mas isso tem um preço, isso tem um sacrifício, isso tem uma renúncia. Por quê? Porque também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Jesus diz assim, quem quiser seguir-me, ou melhor, né, no livro de Mateus ele fala, uma condição, se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então olha só, antes de seguir, tem dois pontos que a pessoa precisa parar e analisar. É uma condição, se você não é obrigado, você tem escolha, você pode escolher. Se alguém quiser seguir-me, você quer? Quero. Negue-se a si mesmo. Primeiro passo. Tome a sua cruz. Segundo passo. E aí sim, siga-me. Fora isso, meus irmãos, o evangelho não se sustenta. A palavra não irá se sustentar diante dessa sociedade que acredita que é o evangelho para todos, de inclusão, um evangelho aberto a todos, mas que não gera mudança, que não gera transformação, que não gera uma metanoia, né? Uma mudança de mente, uma mudança de caráter, de coração, nada muda nessa pessoa. Alguma coisa está errada. Então, por isso, a igreja bíblica, o cristianismo bíblico, a igreja cheia do Espírito, a igreja que prega o evangelho, a igreja que anda lado a lado com a Bíblia e o Espírito, essa igreja certamente enfrentará oposição. Muitas vezes, esses princípios que nós mencionamos aqui, eles são vistos como preconceituoso, antiquado e indesejado. Antiquado por quê? As pessoas hoje elas querem atualizar a Bíblia, né? Reformular o texto bíblico. Ah, meus irmãos, que o texto bíblico foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Que muitas das coisas que aconteciam naquela cultura já não são mais para os nossos dias, pelo contrário, meus irmãos. 2 Timóteo vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. O texto bíblico de Gênesis a Apocalipse, ele é para todos os tempos, todas as circunstâncias, todos os momentos. Ele é, como diz Billy Graham, ele é mais atual, a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. Então, essa ideia de que essa igreja é muito antiquada, o cristianismo é muito antiquado, a Bíblia tem que ser reformulada, tem que ser atualizada, meu irmão, isso cai por terra. Porque em todos os tempos, a palavra de Deus ela continua sendo a palavra de Deus. E ela não muda, é uma palavra imutável. É preconceituoso, né, que as pessoas dizem que esses princípios que a igreja estabelece são antiquados, preconceituosos. Não é que são preconceituosos, é porque a igreja que prega contra o pecado, ela vai ser perseguida, aí vai ser taxada como antiquada, como preconceituosa, como indesejada, como a igreja chata, que não muda a palavra, não muda a sua pregação. Por quê? Porque é uma igreja que não é conivente com o pecado, é uma igreja que não é conivente com aquilo que desagrada a Deus. Por isso, as pessoas que não entendem esse cenário, né, esses princípios, elas taxam os cristãos como preconceituosos. Mas não. A Bíblia, ela é uma Bíblia que tem a palavra de Deus atualizada, ela tem princípios, ela tem regras para que nós possamos ter uma vida diante de Deus, uma vida agradável, uma vida boa, uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que deixa Deus feliz e muitas das vezes vai nos entristecer. É aquela famosa frase. Nós normalmente amamos o que Deus odeia e odiamos o que Deus ama. É o inverso. Por isso a igreja é taxada como preconceituosa e indesejada, porque nem todos conseguem, né, engolir a mensagem, né? Que lá vem de novo com esse papinho disso, daquilo, Romanos 1 e tal, não sei o que tem. Gente, meus irmãos, os princípios, eles são únicos, eles são a base para que nós possamos viver o evangelho. Sem esses princípios, que o mundo não compreende, né? Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios, ele vai dizer que as coisas do Espírito são discernidas espiritualmente. O homem carnal não compreende as coisas espirituais. Da mesma forma, as pessoas que não querem, né, adentrar, seguir a Jesus da forma como nós apresentamos, se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, essa pessoa vai achar que a mensagem do Evangelho ela é indesejada, que a igreja é indesejada, que é chato, é antiquado e preconceituoso. Amém, meus irmãos?
O objetivo dessas pessoas, a perseguição ela pode mudar de lugar, de circunstância, pode mudar de tempo, mas o objetivo dos seus perseguidores são um só: silenciar a igreja, silenciar a palavra de Deus, silenciar qualquer pessoa que anuncie a mensagem da cruz. Esse é o objetivo. Tópico 2, a igreja protegida. No tópico 1, então, recapitulando, nós aprendemos sobre a igreja perseguida, e no primeiro ponto nós tivemos quem eram os perseguidores, né? Tratando do texto base, que é Atos capítulo 5, nós temos ali os saduceus, os anciãos ou sacerdotes e o capitão do templo. Nós temos a questão, a esfera da perseguição, que a igreja era perseguida em dois âmbitos, a esfera religiosa e a esfera política, e nós temos que a igreja enfrentará a oposição. Por quê? Uma igreja que se posiciona diante de um mundo de trevas, de um sistema enraizado no pecado, um sistema maligno, um mundo que jaz no maligno, a igreja ela vai se posicionar como luz. As trevas não irão fazer comunhão com a luz, de forma nenhuma. Então a igreja que se posiciona dessa forma, automaticamente é uma igreja que atrairá para si oposição. Já no ponto 2, e aqui eu já quero te pedir, se você está curtindo o vídeo, clica aqui embaixo, curta, compartilhe com os irmãos, deixe seu comentário se você está gostando, se você tem alguma dúvida, se você quer fazer algum comentário, fique à vontade, nós teremos todo o prazer do mundo para poder ler e respondê-los, tá bom? Então, tópico 2, a igreja protegida, um anjo de Deus. Meus irmãos, não é de hoje que nós vemos que na Bíblia, em inúmeras passagens, principalmente no Antigo Testamento, 1 Reis 19, nós temos esse texto aqui em Atos capítulo 4, em Atos capítulo 5, em Atos capítulo 12, em Atos capítulo 10, lá o centurião Cornélio recebendo a revelação de Deus, né, pelo anjo. Em Atos capítulo 5, o anjo libertando os discípulos, os apóstolos da prisão. Em Atos capítulo 12, o anjo libertando Pedro da prisão. Paulo na tempestade, né? Deus usando um dos seus anjos para ministrar, para auxiliar Paulo durante a sua viagem. Isso está lá em Atos capítulo 27. Mas os anjos, conforme Hebreus 1,14 diz, eles estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Por isso, meus irmãos, Lucas ele vai destacar que em meio à perseguição, Deus proveu o livramento para os apóstolos. E essa provisão foi a sua libertação de forma milagrosa. Os líderes do templo, né, os líderes religiosos, prenderam todos os apóstolos, encarceraram eles. Só que o anjo veio, libertou e deu para eles uma comissão. Falou para eles, vocês vão estar libertos, mas vai lá e começa a pregar a palavra dessa vida. Um livramento que eles receberam. Em meio à perseguição, Deus provê então uma forma de escape, um livramento para os apóstolos. E a igreja ela não era apenas perseguida, mas também era uma igreja protegida. Nós apenas, muitas pessoas às vezes têm medo da perseguição, mas esquece que a quem eles estão perseguindo não somos nós no resultado final, mas sim ao nome ao qual nós estamos levando, àquele a quem nós estamos representando. E esse ao qual o nome é sobre todo nome, ao qual está à destra de Deus, esse é quem é o nosso protetor. Então, aquele que sofre perseguição, independente de qual seja uma perseguição política, religiosa, física, web, né, online, independente de qual tipo de religião você esteja enfrentando, saiba, se é uma perseguição por causa do nome do Senhor ou por causa do nosso Senhor, tenha em mente que Ele é o seu protetor. Ele é aquele que de alguma forma irá te proteger, te salvar e ministrar de alguma forma a libertação para te conceder o livramento. Então, aqui no livro de Atos, nós vamos até ler já, João capítulo 6, os anjos estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão, como nós falamos, né, Atos 12, com Filipe em sua missão evangelística, lá em Atos capítulo 8, versículo 26, em missão na casa de centurião romano Cornélio, em Atos capítulo 10, e também com o apóstolo Paulo em alto mar, como está descrito em Atos capítulo 27, versículo 23. A Bíblia diz que os anjos são ministros que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. João capítulo 6, meus irmãos, vamos ler aqui. Olha o que diz o texto de João capítulo 6, versículo de número 68. Vamos pegar aqui o que o anjo fala para os apóstolos. Na verdade, ele não está no texto bíblico em classe, ele está alguns versículos antes. Vamos reler aqui, Atos capítulo 5, está no capítulo 5 mesmo, só que no versículo, se não me falha a memória, 17. Atos capítulo 5, versículo 17. Vamos ler aqui, porque a leitura bíblica em classe, ela começa no versículo de número 25. Mas olha só. Então, o sumo sacerdote e todos os seus correligionários, membros do partido dos saduceus, foram tomados de grande inveja. Está aqui a resposta. E por isso mandaram prender os apóstolos, jogando-os numa prisão pública.
Todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduziu-os para fora e instruiu-lhes. Olha só, o anjo não só libertou e falou assim, ó, vaza fora, foge, escapa logo. Não. O anjo abriu as portas do cárcere, conduziu eles para fora e instruiu eles, ó, deu para eles uma comissão. Ide, apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras da salvação. Em algumas traduções está assim, todas as palavras desta vida. Então a mensagem do anjo foi essa, ó, vim libertar vocês, mas não é para vocês fugirem, escaparem não, tá? É para vocês continuarem fazendo exatamente o que vocês estavam fazendo quando vocês vieram ser presos. Então, por causa disso, olha o que está escrito lá em João capítulo 6, versículo de número 68. Jesus, dando algumas instruções para os seus discípulos, ele diz assim, no versículo 66, daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12, vós também desejais ir embora? Olha o versículo de número 68. O que Pedro diz? Mas Simão Pedro respondeu a ele, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, da mesma forma que o anjo falou para os discípulos, ó, estou libertando vocês, mas vai, apresenta-te ao templo e continue pregando a mensagem desta vida, a mensagem de salvação, da mesma forma, Pedro havia reconhecido que só Jesus tem as palavras de vida eterna. No próprio Senhor Jesus, em João capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esse foi o ponto de número 1, né? Um anjo de Deus. E o ponto de número 2 é a intercessão da igreja. A Bíblia vai descrever, Lucas relatando aqui em Atos, ele vai descrever que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Como o rei Herodes ele percebeu que seria uma vantagem fazer a perseguição aos apóstolos, o que ele fez? A morte de Tiago, irmão de João, é mencionada anteriormente e não temos uma explicação no texto bíblico do porquê ele não foi libertado. E aqui eu já quero trazer um adendo para os irmãos. Às vezes nós fazemos questionamentos incoerentes ou comentários, né? E surgem dúvidas que podemos chamar de tolas. Por exemplo, por que Deus permitiu que Tiago falecesse, né, fosse morto e Pedro fosse libertado? Por que Deus não permitiu que ambos fossem libertados? Então, as pessoas se perguntam isso, mas esquecem que Deus trabalha, o próprio Deus ele trabalha de forma que nós não conhecemos. Ele tem os seus meios, as suas formas de trabalhar. E aqui nesse texto, para que a perseguição ela fosse, de certa forma, né, mais aplacada, nós vemos que Tiago teve que morrer e Pedro foi lançado na prisão. Só que Pedro sendo lançado na prisão, esse evento certamente causou um impacto muito grande na igreja, levando-a a orar ainda mais fervorosamente. Eles perceberam o que? Opa, Herodes mandou matar Tiago, o irmão de João, e prenderam Pedro. Então, por causa desse evento, eles oraram com mais fervor, com mais intensidade, com mais autoridade, com mais propriedade. Isso fez com que, de alguma forma, Deus respondesse à oração desses primeiros cristãos, fazendo o quê? Libertando Pedro da prisão. Então, a palavra-chave desse versículo é o que Lucas relata no seu texto. A igreja fazia contínua oração. E nós vamos aprender no terceiro ponto, o valor da oração. Essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, lá em Atos capítulo 4, 29, o chão tremeu, né? O lugar em que estava tremeu, Atos 4, 31, começa no 29 até o 31. Quando Paulo orava, lá em Atos capítulo 9, ele teve uma visão de que Ananias iria chegar e iria curar ele, lá no caminho para Damasco, né? E enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele também, dizendo que Pedro, né, iria, aquele cenário todo de que Cornélio recebe a visita do anjo, pedindo para ele ir buscar Pedro, e Pedro, né, orando no telhado, ele recebe uma revelação de Deus ali com os animais impuros, né, que vem uma toalha, trazendo a mensagem que ele deveria ir até a casa de Cornélio, um centurião romano, não era um judeu, para anunciar o evangelho, e ali nós testemunhamos a salvação da casa de Cornélio, com todos os seus servos, né, pessoas sendo batizadas, pessoas arrependidas, sendo agregadas ao corpo de Cristo. Então, meus irmãos, esse segundo ponto, a igreja protegida, grave em seu coração. Deus ele continua zelando pela sua igreja, por aqueles aos quais levam o seu nome, representam ele aqui nessa terra e de alguma forma está lutando. De alguma forma está lutando. Deus, ele, no caso aqui de Atos 5 e Atos 12, ele providenciou um escape para Pedro e para os apóstolos, né? Em Atos 5 para os apóstolos de forma geral, em Atos 12 para Pedro, enviando um anjo. A igreja se colocou de prontidão para orar continuamente, incessantemente, fervorosamente, intensamente, e mostra para nós, nesse segundo tópico, que a oração ela é de extrema importância. Já no tópico 3, nós temos a igreja destemida. E no ponto 1, testemunho com poder.
Tão logo os apóstolos foram libertos, agora já voltamos para Atos capítulo 5. Tão logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar de sua fé. Como nós já bem dizemos, o Espírito Santo continuou capacitando eles a continuar a pregar com intrepidez, com autoridade, sem medo, com poder, com autonomia, com propriedade. Então, imagine, eles acabaram de ser presos, tiveram de certa forma uma libertação milagrosa, e aí eles voltam para o mesmo lugar de onde partiu a ordem deles serem presos. Eles voltaram para o templo e continuaram pregando o evangelho. Se não for os atos do Espírito Santo capacitando esses homens, enchendo esses homens de coragem, um coração fervoroso, pegando fogo para continuar anunciando o Evangelho, a mensagem de salvação ao qual eles viram, ouviram e testemunharam, não há outra explicação, meus irmãos. Vemos que o Espírito Santo ele opera por todo o livro, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Ele é a fonte de poder da igreja, e sem o Espírito Santo a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. Isso aqui nós aprendemos nas aulas passadas, né? Se não me falha a memória, na aula de número 4, a igreja cheia do Espírito Santo. Deixa eu conferir aqui. Na aula de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque uma igreja que não tem o Espírito Santo é uma igreja inoperante. Ela pode até fazer coisas na força do seu poder, mas não na força do poder de Deus. Ela pode até fazer algumas coisinhas, mas é de certa forma inoperante, não prevalece, não perpetua. Já as coisas que são do Espírito de Deus, dos atos do Espírito de Deus com a sua capacitação, elas se perpetuam. E hoje nós estamos falando exatamente sobre textos de pessoas que, com a capacidade do Espírito Santo, foram escritas há mais de 2000 anos atrás. Ponto de número 2 aí desse A Igreja Destemida, convictos de sua fé. Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava os seus princípios, não negociava a sua fé, mesmo que isto lhe custasse caro. Pedro, mais uma vez, vamos ler aqui o texto de novo. Pedro, mais uma vez, se posicionou como o líder ali naquele momento, né, diante dos saduceus, dos sacerdotes ou os anciões e o capitão, posicionou mais uma vez diante deles, dizendo o seguinte: olha, é mais importante obedecer a Deus do que obedecer a vós, homens, a vocês que estão pedindo para que nós parássemos de pregar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vimos, aquilo que nós testemunhamos e que nós temos convicção, nós vivemos isso, nós estamos certos disso. Então eles estavam tão convictos de sua fé que eles não negociaram, eles não retrocederam, eles não abandonaram, eles não deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz ou as afrontas, as ameaças dos homens. Não se trata de uma mera, né? Aqui o comentarista está dizendo sobre a questão de que algumas pessoas podem falar, mas os apóstolos desobedeceram fizeram uma desobediência civil, né? Desobedeceram às leis governamentais daquele período, às leis religiosas. Meus irmãos, como Pedro bem disse em Atos 5:29, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Não se trata de uma mera desobediência civil ou uma rebeldia. Pelo contrário, é uma defesa consciente daquilo que a igreja crê, como fazendo parte da sua natureza e essência, e que por conta disso não pode de forma alguma ser negociado. Se você tem convicção, se você tem certeza do que você está dizendo, do que você está vivendo em Deus, nada pode fazê-los retroceder, parar, assim como foi o caso desses homens. E olha só, o próprio Pedro, aqui nós estamos vendo que Pedro em Atos capítulo 5, ele se direciona a esses líderes e fala: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Olha o que Pedro escreve em sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo de número 15. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Olha o que Pedro está dizendo. Antes, né? Aqui o Pedro mais maduro, mais ancião, digamos assim, ele está dizendo, provavelmente lembrando daquela situação de que pediram para eles pararem de pregar e ele se posicionou dizendo: ó, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro aqui está dizendo: olha, antes, reverenciai a Cristo em vossos corações, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa. E aqui não é só as pessoas de nível baixo ou as pessoas de nível inferior, que não têm escolaridade, não. A qualquer pessoa. Paulo se posicionava para responder convictamente diante de qualquer pessoa, autoridades, reis, do imperador, se fosse necessário, de líderes religiosos, porque eles sabiam que qualquer pessoa que questionasse a esperança deles, né, aquilo em que eles criam, eles tinham convicção do que eles viram, viveram e testemunharam. Então, meus irmãos, o terceiro ponto, terceiro tópico, né, fala sobre a igreja destemida, testemunhar com poder e testemunhar convictos de sua fé. E mais uma vez chegamos à conclusão, essa foi até rapidinho aparentemente. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não há exceção. Sempre terá perseguição. Grave isso, você que está ouvindo, meu irmão, às vezes você não está sofrendo perseguição ou ainda não sofreu perseguição, mas tenha certeza, se você continuar firme na fé, convicto de suas crenças, crendo em Deus, vivendo em Deus, testemunhando de Cristo, em algum momento, em alguma esfera, você incomodará alguém que começará a te perseguir. É fato, a igreja
passará por perseguição. Se você não passou, passará, certamente. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra e não há exceção. Ninguém gosta de ser perseguido. Contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. Qual que é a realidade da jornada cristã? Tende bom ânimo, no mundo tereis aflições. Jesus falando em João 16,33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Ou seja, no mundo, o próprio Jesus já falou, nós teríamos perseguição. Na oração sacerdotal, ele já estava orando por nós, porque ele sabia que seríamos perseguidos. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Mas, por mais que tenhamos perseguição, e por maior que seja a perseguição, como diz Eliseu ao seu servo, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Maior é Deus, que está do nosso lado, sendo o nosso dono, sendo nós a sua propriedade, sendo nós aqueles aos quais ele envia anjos para ministrar ao nosso serviço. Meus irmãos, é isso, a lição de número 7. A igreja que sofre perseguição, a igreja em Jerusalém, uma igreja que não teme a perseguição. Mais uma vez eu te convido a curtir esse vídeo, a deixar o seu comentário e, se possível, compartilhe com os amigos, com os irmãos e que a palavra de Deus possa ser compartilhada cada vez mais. Muito obrigado, Deus abençoe.